O mistério de Marfa revelado. Primeiros encontros. Marfa, Texas. Um lugar remoto. Uma cidadezinha pacata no deserto. Mas ela guarda um segredo poderoso. Luzes estranhas aparecem no céu noturno daqui. Luzes misteriosas. As pessoas as veem há muito, muito tempo. Desde os anos 1800. Histórias são contadas. Lendas cresceram. O que poderiam ser? Esse mistério duradouro fascina todo mundo que ouve falar dele. Ele chama a nossa curiosidade, nos faz pensar. Estas não são luzes comuns. Elas não se comportam como luzes normais. Elas dançam, pairam no ar, se dividem em várias luzes. Depois, se juntam novamente. Às vezes, são de um branco brilhante. Outras vezes, brilham em vermelho, azul ou até amarelo. Elas surgem de repente da escuridão e, tão subitamente quanto apareceram, desaparecem sem deixar vestígios. Nenhum som as acompanha. Apenas a luz silenciosa e sinistra. Longe de qualquer brilho de cidade ou fontes conhecidas. Imagine estar no deserto vasto e escuro. As estrelas brilham intensamente acima de você, que nem em noite de São João no Nordeste. De repente você vê uma luz. Ela se move de maneiras que nenhuma aeronave conhecida consegue. Ela zigue-zagueia, para, muda de direção instantaneamente. Isso te enche de um sentimento de admiração. Talvez até um pouquinho de medo, tipo um arrepio na espinha. Testemunhas oculares dizem que é uma visão inesquecível, surpreendente, algo que levarão com elas para sempre. Elas sentem que viram algo verdadeiramente, profundamente inexplicável. O que elas realmente testemunharam naquelas noites? Por gerações, esses contos incríveis foram passados adiante. Tribos nativas americanas da região sabiam dessas luzes estranhas. Vaqueiros cavalgando pela planície as viram. Fazendeiros cuidando de suas terras também as relataram. As histórias são incrivelmente consistentes ao longo das décadas. As luzes são reais. Sua presença é inegável. Elas são parte fundamental da identidade única de Marfa. Um quebra-cabeça estranho que resiste ao tempo. Por que aqui? Por que essas luzes específicas e desconcertantes? Qual é o propósito delas? Será que essas luzes peculiares poderiam ser algo de outro mundo? Seria mesmo possível? Muita gente ao redor do mundo acha que sim. Acreditam que não se trata de tecnologia humana. Não são fenômenos naturais, terrestres. São algo a mais. Algo muito mais avançado. Talvez se originem de sistemas estelares distantes. De muito, muito longe no cosmos. Os teóricos dos astronautas antigos vivem se perguntando essas questões cruciais. Estamos realmente sozinhos neste vasto universo? As luzes de Marfa podem conter uma pista. Por que Marfa? O que há de tão especial nesse pedacinho específico de deserto? Será que existe algum tipo de farol aqui? Algo escondido que atrai esses visitantes desconhecidos? Talvez estejam nos observando, estudando nosso planeta, nosso desenvolvimento, nossas atividades. Ou talvez estejam procurando por algo específico, algo escondido nas profundezas da Terra. Recursos? Conhecimento antigo? As perguntas são muitas, as respostas, poucas. Isso só aprofunda o mistério e a intriga. Seriam essas luzes sondas? Pequenas naves de reconhecimento não tripuladas? Enviadas por uma inteligência maior? Ou poderiam ser o brilho tênue de espaçonaves muito maiores? Seus movimentos frequentemente parecem inteligentes, propositais. Elas parecem desafiar nossas leis conhecidas da física. Será que estão mapeando o terreno local? Ou tentando se comunicar à sua própria maneira? E se não forem apenas luzes abstratas, mas naves físicas de verdade, talvez até tripuladas por seres de fora da Terra? Essa é uma ideia de cair o queixo. Quando todas as explicações convencionais não satisfazem, precisamos olhar além. Precisamos expandir nosso pensamento. Será que as luzes de Marfa são evidências concretas?
provas de visitação extraterrestre ao nosso planeta, os padrões estranhos, o comportamento incomum, a longevidade dos avistamentos. Tudo aponta para algo muito além da nossa compreensão atual, algo verdadeiramente alienígena. Será esta a resposta incrível que tanto procuramos? As implicações são profundas. Os cientistas, claro, oferecem outras ideias. Eles buscam causas naturais, convencionais. Não são alienígenas. Eles sugerem com confiança. É algo do nosso próprio planeta. Algo que, eventualmente, podemos explicar com a ciência que conhecemos. Eles usam a lógica, realizam experimentos, analisam dados. Quais são suas principais teorias para essas luzes persistentes e estranhas? Essas explicações são realmente convincentes o suficiente para acabar com todo o mistério em torno das luzes de Marfa? Ou ainda ficam algumas pontas soltas? Uma ideia popular envolve fenômenos atmosféricos. Inversões térmicas. Eles dizem, isso acontece quando uma camada de ar quente aprisiona o ar mais frio perto do solo. Isso pode desviar os raios de luz. Como uma miragem no deserto quente, quem sabe? Esse efeito poderia fazer com que faróis de carros distantes da rodovia 67, ou até mesmo pequenas fogueiras remotas, parecessem muito estranhos, distorcidos, fazendo-os parecer se mover de maneiras esquisitas e imprevisíveis. Mas será que isso explica todos os avistamentos? Atividade geológica é outra possível explicação apresentada. Gases das profundezas da Terra, vazando para a superfície, entrando em combustão por momentos breves e fugazes, criando luzes rápidas e dançantes. Gás do pântano é um nome às vezes usado para isso, tipo o fogo-fato que o pessoal mais antigo contava. Ou talvez, piezoeletricidade. Este é um fenômeno onde certas rochas, como o quartzo, quando submetidas a uma pressão imensa, podem criar faíscas elétricas ou brilhos. Mas será que essas teorias realmente explicam os movimentos inteligentes relatados? Os padrões claros e distintos? Essas ideias científicas são certamente lógicas, são baseadas em princípios conhecidos. Elas podem muito bem explicar algumas das luzes vistas ao redor de Marfa, mas elas conseguem explicar tudo, todas as cores diferentes relatadas por tantos, todas as manobras complexas e aparentemente inteligentes? E quanto aos avistamentos de muito antes de carros e rodovias sequer existirem nesta região? Muitas testemunhas oculares continuam céticas em relação a essas teorias. Elas insistem que o que viram foi algo diferente, algo muito mais complexo, mais profundamente misterioso. Então, o que são exatamente as luzes de Marfa? A pergunta ainda paira no ar. Como neblina na serra, o debate continua acalorado. O mistério permanece poderoso, sem solução. Pessoas ainda viajam do mundo inteiro para Marfa, Texas. Elas se reúnem na área de observação oficial. Esperam ver essas luzes famosas com os próprios olhos, para sentir aquela incrível sensação de admiração e perplexidade. O quebra-cabeça ainda está incompleto, esperando por aquela peça final, que escapa. Qual é a verdade real escondida na escuridão? Existe uma única resposta simples? Ou há muitas explicações diferentes em jogo? Talvez algumas das luzes relatadas sejam de fato apenas faróis de carros, confundidos à distância. Talvez algumas sejam genuinamente truques atmosféricos de luz e ar. E talvez, apenas talvez, algumas delas sejam fenômenos verdadeiramente, totalmente inexplicáveis. Poderia ser uma combinação complexa, o comum e o verdadeiramente extraordinário misturados neste local único. Essa possibilidade nos faz pensar ainda mais profundamente. Essa fascinação profunda é muito forte, atrai as pessoas, cativa a imaginação delas. O desconhecido sempre tem esse efeito poderoso no espírito humano. É tipo novela das 9, a gente quer saber o final.
Somos seres naturalmente curiosos. Sempre buscamos respostas. Queremos entender. Mas, às vezes, o próprio mistério é a parte mais mágica da experiência. As luzes de Marfa demonstram isso perfeitamente. Gap 2. Elas nos mantêm olhando para o céu noturno, nos mantêm imaginando, sempre. Será que a verdade suprema está realmente lá fora, apenas esperando pacientemente para ser descoberta por nós? Ou talvez, as luzes sejam um tipo de mensagem, um lembrete silencioso do universo, um lembrete de que nem tudo em nosso mundo pode ser explicado fácil ou rapidamente, que nosso universo ainda está cheio de maravilhas incríveis e muitos segredos profundos. As luzes de Marfa continuam a brilhar, um farol do verdadeiramente desconhecido, um testamento aos mistérios que ainda nos cercam. E você, no que acredita?